Cada dia novo, o senso do dia começa de um jeito diferente. Chega. Para combater o aquecimento global, nós precisamos de fontes de energia que sejam limpas, eficientes e relativamente baratas, ou que ao menos se paguem com o tempo. E hoje existem diversas opções que estão em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico. E cada uma tem os seus desafios, as suas vantagens e também tem as suas desvantagens. E uma das tecnologias de longe mais polêmicas são os reatores de fissão nuclear, ou também conhecidos simplesmente como reatores nucleares. Em um reator nuclear, átomos pesados são destruídos usando nêutrons. Esse processo emite calor e esse calor pode ser utilizado para produzir energia. E apesar do alto custo inicial, no longo prazo, as usinas nucleares são investimentos que se pagam. Além disso, elas podem ocupar um papel na matriz energética que outras formas de energia limpa, como a eólica e a solar, ainda não podem. A principal vantagem é que usinas nucleares produzem energia o tempo todo, 24 horas por dia. E mais do que isso, é possível controlar quanta energia é produzida. Isso não pode ser feito nem com energia eólica e muito menos com a solar, porque ambas dependem de fatores externos. Não é possível manter a produção de energia em uma rede equilibrada usando apenas essas duas formas de energia. Então, mesmo que a humanidade escolha favorecer a produção elétrica através das energias solar e eólica, como parece que está sendo o caminho que nós estamos tomando, ainda vai ser necessário mais alguma forma de produzir energia, e enquanto a fusão nuclear não chega, a fissão muito provavelmente é a nossa melhor escolha. Mas não se enganem, porque ela também tem os seus problemas. Nada é perfeito na vida, aprendam isso. Os principais pontos problemáticos em usinas nucleares são o risco e a consequência de acidentes como Chernobyl ou Fukushima. Também tem a dificuldade em questões políticas em torno de obter urânio enriquecido ou plutônio, e também nós temos a questão de o que fazer com o lixo radioativo. E justamente porque muitos de vocês perguntavam por que a gente não joga lixo radioativo no sol, eu fiz um short sobre o tema. Tá aqui no canal. Por mais que essas questões sejam problemas no caminho do uso de mais energia nuclear para pessoas e nações, elas são objeto de pesquisa e investigação para cientistas e engenheiros. E para nossa sorte, a nova geração de reatores nucleares, chamada de geração 4, promete atacar essas questões com tecnologias inovadoras. Só antes de continuar falando sobre essa nova geração de reatores nucleares, esse vídeo foi feito em parceria com a Alura. Vocês sabem como eu amo a Alura e o fato de ela ensinar habilidades que você aprende de verdade justamente porque ela é uma escola de verdade. E a primeira imersão Dev do ano está chegando e as inscrições estão abertas e vão até o dia 6 de março. E essa é uma oportunidade de ouro para quem está em cima do muro sobre aprender a programar ou não. Por mais estranho que seja alguém estar em cima do muro sobre isso, é uma habilidade extremamente útil. A imersão Dev da Alura contém 10 aulas imersivas online e gratuitas com desafios práticos para aprender a criar os seus primeiros códigos e iniciar sua jornada em programação, muito importante, sem nenhum pré-requisito para participação. E é de graça! A coisa só vai ficando cada vez mais perfeita. Você só precisa se inscrever usando o link da descrição e aguardar o e-mail de confirmação. Não tem nenhuma pegadinha. O link está aqui na descrição. E antes de eu voltar a falar sobre reatores nucleares, eu realmente recomendo que vocês cliquem nele com força e com vontade. Agora de volta aos reatores. O tópico que talvez seja mais dramático é o do lixo nuclear. Alguns dos elementos produzidos em reatores de fissão se mantêm radioativos por milênios. Alguns até 10 mil anos antes de se tornarem seguros novamente. A questão é, o que nós podemos fazer com lixo nuclear que vai durar 10 mil anos? Há 10 mil anos a história nem existia, e eu falo isso literalmente. A humanidade não tinha nem inventado a escrita ainda. Para entender como alguns reatores de geração 4 pretendem ajudar com esse problema, nós primeiro precisamos entender como que reatores de fissão nuclear funcionam. A base da reação nuclear é a seguinte: um nêutron atinge um átomo pesado e esse átomo se quebra e emite mais nêutrons. E então esses nêutrons podem destruir mais átomos. Se você destrói muitos átomos muito rapidamente, você tem uma bomba. Joga fora. Se você destrói muito pouco, a reação simplesmente para. E aí você perdeu seu tempo. E nêutrons. O objetivo de um reator nuclear é achar um equilíbrio entre a explosão e nada acontecer, onde uma quantidade relativamente pequena de combustível nuclear continua liberando energia por longos períodos. E para fazer isso, dois detalhes são essenciais: o combustível e a velocidade dos nêutrons. O urânio 238, como encontrado na natureza, é muito estável, e é difícil de fissionar ele com nêutrons. É por isso que o urânio puro não serve como combustível nuclear. Nós precisamos enriquecer ele com o urânio 235, que é um isótopo com menos nêutrons e bem mais instável.
De maneira alternativa, nós também podemos usar plutônio como combustível nuclear. Tanto o urânio-235 quanto o plutônio reagem mais facilmente com nêutrons, mais especificamente com nêutrons lentos. Os nêutrons gerados na fissão desses elementos são chamados de nêutrons rápidos, e a chance de eles causarem uma fissão nuclear é relativamente baixa. Então você tem duas opções: ou você gera muitos nêutrons rápidos usando muito combustível nuclear, ou você adiciona um moderador de nêutrons, algo que vai reduzir a velocidade deles e aumentar a chance de uma fissão acontecer. E só por referência, a chance de fissão com nêutrons lentos é em torno de 1000 vezes maior do que com nêutrons rápidos, tanto no caso do urânio-235 quanto do plutônio. E os reatores nucleares usuais seguem o caminho da moderação, literalmente. Eles normalmente usam água líquida tanto como refrigerador quanto moderador. A água tanto freia os nêutrons como ajuda a tirar o calor excessivo do reator. Usualmente esses reatores usam urânio pouco enriquecido, com algo em torno de 0,7% de urânio-235 ou plutônio na mistura junto com o urânio-238, que é justamente o isótopo que não fissiona. Ok, o que o resto dos 99,3% de urânio-238 fazem? Eles ficam no reator capturando nêutrons lentos e se transformando em materiais mais e mais pesados, como o cúrio. Esses elementos mais pesados do que o urânio são justamente a pior parte do lixo radioativo. Eles duram milhares de anos. E é aqui que entra a ideia dos reatores de geração 4. Alguns designs pretendem usar os nêutrons rápidos para causar a fissão. Isso é, não usar moderadores, e sim uma concentração maior de urânio-235 ou plutônio, da ordem de 20%. E por que exatamente que isso é uma boa ideia? Com altas concentrações de material fissionável, existem mais nêutrons rápidos. E sabem qual tipo de átomos esses nêutrons conseguem fissionar? Vai lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4... 5. Exato! Os átomos mais pesados do que o urânio, que é o pior do lixo radioativo nos materiais nucleares. O que tudo isso significa, em resumo, é que seria possível utilizar esses reatores de nêutrons rápidos para reprocessar o pior do lixo radioativo. O reator ainda ia gerar lixo radioativo que duraria da ordem de 100 a 500 anos. Mas vamos confessar que isso é muito melhor do que 10 mil anos. Só que não para por aí. Sabem o que acontece com o urânio-238 que fica parado dentro de um reator cheio de nêutrons rápidos? Ele, em geral, vira plutônio. Só que pera, plutônio não é usado como combustível de usinas nucleares? Exatamente! Então também é possível botar o urânio gasto de outras usinas nucleares dentro do reator e transformar o urânio gasto em combustível nuclear útil novamente. Eu só vejo lucro em todas as fronteiras. E de fato é possível utilizar esses reatores para produzir mais combustível nuclear do que eles gastam, da forma que um único reator nuclear rápido seria capaz de alimentar e processar o lixo nuclear de múltiplos reatores comuns. E essas não são nem todas as vantagens relativas de reatores rápidos, existem outras. A maior parte dos designs usa um sistema de resfriamento que é mais seguro do que a água pressurizada, que é utilizado pelas usinas nucleares atualmente. E eu vou falar os líquidos usados no resfriamento só porque eles são bem legais. As três principais possibilidades para resfriar o reator são sódio, sal ou chumbo em estado líquido. Você ouviu direito, chumbo derretido sendo utilizado para resfriar. Se metal derretido sendo usado como um resfriador não faz vocês rirem, eu sinto muito, mas vocês já morreram por dentro. E a coisa só melhora porque nós já temos um exemplo de sucesso em reatores rápidos. O Super Phoenix, na França, produz combustível nuclear para outros reatores nucleares da França, além de produzir energia por conta própria. Mas isso parece ser bom demais para ser verdade. Quais são as limitações e desafios dessa tecnologia que eu não tô contando? Isso era pra ser dramático. Não sei se funcionou. A primeira é que, por eles serem uma tecnologia nova, significa que técnicos em geral têm menos experiência operando eles. Então, tudo fica um pouco mais difícil por conta disso. A segunda é que usar metal derretido em altas temperaturas tem os seus próprios problemas. Você precisa derreter o metal antes de começar a fissão, o que não é necessariamente fácil. Além disso, nós precisamos montar uma estrutura capaz de suportar tanto as altas temperaturas quanto a degradação química, justamente porque os materiais refrigerantes são tipo chumbo líquido. E outra tecnologia em desenvolvimento é justamente a que nos permite adicionar urânio que já foi gasto, e então retirar o combustível nuclear do reator, o que novamente é algo certamente difícil nessas temperaturas de operação. Todos esses fatores tornam os reatores rápidos mais caros. Só que apesar dessa limitação, o reator de fato ataca duas das três principais questões sobre reatores nucleares. Ele melhora a situação do lixo nuclear, podendo inclusive processar lixo já gerado, e ele ajuda a produzir material radioativo para manter outras usinas funcionando.
E quanto à segurança? Reatores rápidos são em geral mais seguros do que reatores tradicionais que usam água em altas pressões. O chumbo líquido pode parecer mais perigoso, mas ele vai esfriar e solidificar se vazar. Isso dificulta a contaminação em larga escala. E além disso, o chumbo não precisa ser pressurizado, diminuindo a chance de ejeções violentas de material caso algo dê errado. E por último, o que acontece em um reator desses se uma reação em cadeia começar? Bom, como a fissão depende da velocidade dos nêutrons, se o reator começa a aquecer muito rápido, o material dentro dele vai se expandir rapidamente e as moléculas que emitem os nêutrons vão começar a se mover mais rápido. Por consequência, isso vai mudar a velocidade em que os nêutrons são emitidos, o que vai mudar a taxa de fissão por nêutrons e, consequentemente, vai diminuir o número de reações, naturalmente. Além disso, outras medidas de segurança tradicionais, como barras de segurança para absorver nêutrons, também podem e devem ser aplicadas. E considerando as possíveis vantagens, junto com o preço elevado e a falta de experiência na operação dos reatores nucleares rápidos de geração 4, o uso mais realista dele é justamente em cooperação com reatores nucleares em funcionamento, para ajudar a processar o lixo nuclear deles, além de produzir mais combustível nuclear. O ponto é que nós precisamos desesperadamente de alternativas para a geração de energia elétrica no mundo como um todo. E reatores de geração 4 são provavelmente a cereja no bolo que nós precisávamos para nos convencermos de que usinas nucleares são uma boa opção. Então pensem nisso na próxima vez que vocês forem analisar a matriz energética mundial em busca de soluções para gerar energia cada vez mais limpa. E não, isso não foi uma indireta para ninguém. Tá bom, foi sim. Muito obrigado e até a próxima.